Olá, estamos ao vivo para essa live que vai começar agora. Sobre abuso sexual e pedofilia. Eu quero começar falando para você que se você tem alguma questão pessoal com esse assunto, a gente vai falar nessa live inteira sobre abuso sexual e sobre pedofilia, que é um assunto difícil. A gente vai falar sobre a perspectiva da psicologia, pensando no consultório clínico. Então, pode ser muito esclarecedor, mesmo que você não seja psicólogo, mas a gente vai mexer em alguns assuntos que podem ser um pouco difíceis. Estou falando a gente porque eu vou ter a companhia da Bárbara, que também é psicóloga, que vai me ajudar nesse processo, certo? Então, de novo, se você tem alguma questão com o tema, se você tem alguma experiência de abuso na tua história, essa live pode ser um pouco sensível para você, tá bom? Aqui a Bárbara vai entrar aqui com a gente. Vocês estão vendo que eu tô de laranja, porque nós estamos no... Olá! Bárbara chegou. Boa noite. Bem-vinda. Obrigada. Estou contando aqui para eles por que a gente está de laranja, que nós estamos no Maio Laranja, que é o mês de prevenção do abuso sexual infantil. E a gente, apesar de a gente falar de coisas que vão ser um pouco polêmicas nessa live hoje, tudo que a gente vai falar aqui é visando, como objetivo máximo, proteger a criança. Então, eu estou falando para todo mundo, vou falar de novo, porque as pessoas do seu canal também podem estar entrando, da sua página, então é importante avisar. A gente vai falar de pedofilia, a gente vai falar de abuso sexual, é um tema difícil, então é super importante que se alguém tiver algo na sua história, que esse assunto pode ser gatilho para se sentir mal, para ficar triste, que escolha se é para você assistir essa live. E se você no meio da live sentir que está demais para você, tá tudo bem se você não puder continuar. É super importante cuidar da nossa saúde mental em primeiro lugar, certo? E também, gente, o objetivo dessa live é justamente vocês também se colocarem no papel de questionadores, né? Então, eu vou estar fazendo esse papel aqui na live, vai ser uma pegada bem diferenciada. E eu espero que a gente responda também algumas perguntas que vão surgindo, tá? A gente vai procurar responder todo mundo e a gente vai seguindo aí. Acho que vai ser bacana. É uma coisa legal, gente. Tanto eu quanto a Bárbara, a gente é psicólogo, os dois. Só que não faria muito sentido se os dois ficássemos aqui explicando teoria para vocês. Então a gente combinou uma dinâmica para essa live. Eu sou sexólogo, tenho uma experiência bastante ampla nessa área, então eu vou ficar responsável por tentar responder de forma mais técnica e explicar as perguntas. E a Bá vai me fazendo as perguntas, vai articulando, ela vai fazer tipo um roleplay aqui, como se ela fosse uma pessoa que não sabe muito sobre o tema, ou que não sabe nada, para tentar perguntar, para que eu possa responder coisas, para ajudar as pessoas que talvez nunca tiveram contato, até psicólogos que se formaram, mas não tiveram aula específica sobre esse tema. Então a ideia é que a Bárbara funcione para nós, para mim, como se ela fosse vocês que estão aí do lado de lá. Eu estou vendo várias pessoas que eu conheço que são psicólogos. Eu queria falar para os psis, para vocês não ficarem tímidos em relação a fazerem perguntas. Mesmo que tem pessoas que são leigas entre nós, se algum psicólogo quiser fazer uma pergunta um pouco mais técnica, um pouco mais densa, pode perguntar, que vai acontecer duas coisas. Ou a gente vai responder, ou a gente vai dizer, não sabemos responder isso, e a gente pesquisa e responde para vocês depois. Não precisamos saber de tudo, né? Até porque, eu posso começar falando que quando a gente vai pensar que a pergunta dessa live é: o que a gente faz, o que você faria se uma pessoa com desejo de pedofilia chegasse no seu consultório? E essa pergunta só existe porque a gente tem muito material sobre o que a gente faz com uma criança que foi abusada, que viveu um abuso sexual na infância, o que a gente faz com um adulto que teve isso na sua história, mas a gente tem pouquíssimo material publicado sobre o que a gente faz com alguém que tem uma experiência de ter o desejo assim, certo? Bah, conta pra gente um pouquinho da tua experiência quando a gente começou a conversar sobre essa live, você falou, puxa, um dia eu tava num grupo, fizeram uma pergunta, e eu fiquei pensando, conta aí pra gente poder iniciar com uma pergunta já.
Da minha experiência, no caso? Você falou sobre daquela pergunta de você atenderia e tal. Ah, sim, me perguntaram. Uma vez me perguntaram, né? Questionaram se aparecesse uma pessoa que cometeu abuso sexual no consultório. Eu estava num grupo, isso, e aí perguntaram, né? Se aparecesse, vocês atenderiam como psicólogos? E eu já de cara, gente, bloqueei, falei que não. Que por mais que o meu juramento, enfim, tudo que a gente faz quando a gente se forma, a gente precisa ajudar na saúde mental, enfim, daquela pessoa, eu, no caso, não teria recursos, não teria habilidades mesmo como psicóloga para atender um caso como esse, porque eu já colocaria esse tabu como um bloqueio. E no caso, depois, né, conversando com o Caio, a gente pensa no objetivo final, que é ajudar a criança que pode passar por uma situação como essa, que na verdade você não está bloqueando o atendimento só daquela pessoa que cometeu o abuso, você está tirando o direito de uma criança de ser defendida até. Ótimo. Então, quanto que a gente precisa pensar nesse objetivo final do nosso atendimento? Quanto que ele impacta muito em vários âmbitos. Tá falando uma coisa super importante, que é assim, nenhuma criança é abusada sexualmente por outra criança, né? Então, quando eu trato uma criança que foi abusada, é super importante, mas eu estou já remediando um problema que aconteceu. Agora, quando eu escolho tratar alguém que tem um desejo de pedofilia, bom, mudou tudo. Porque agora eu não estou remediando alguma coisa que já deu de problema, eu estou prevenindo. Então, falar de atendimento de criança é falar de remediar. Falar do atendimento do desejo da pedofilia é falar de prevenir. E prevenir o quê? Não é prevenir só o cara de ser preso, não. É prevenir uma criança de ter a sua vida arruinada. Porque olha só, gente, por mais que a psicologia ajude, a gente tenha recurso para ajudar uma criança, não há intervenção que apague a experiência de um abuso sexual. Você consegue ressignificar, você consegue fazer com que aquilo não fique mais como um peso para sempre na sua vida, mas a marca está lá. E o que a gente quer, inclusive com essa live, é sensibilizar você, psicólogo, e você que não é psicólogo também, que se a gente conseguir trabalhar com a prevenção, falar do desejo do adulto para que ele não se realize, a gente está impedindo que a criança seja abusada. Então a gente está literalmente prevenindo antes para não ter que remediar. Uhum. Ô, Caio, deixa eu te perguntar aqui. Muitos pensamentos podem surgir ao estar atendendo essas pessoas. No caso, o abuso sexual de uma criança é um crime. Eu estando atendendo a pessoa que comete isso, ou uma pessoa pedófila, eu vou estar conivente com esse crime? A gente precisa dar certo. Calma. Ó, vamos separar uma coisa. Pessoal, você que está assistindo essa live aqui, você que vai ver depois no YouTube, não desliga agora, ouve até o fim, pelo amor de Deus, tá bom? Vamos lá. Pedofilia não é crime. Ai, meu Deus do céu, tá dizendo que pedofilia não é crime? Estou. É importante que vocês escutem até o fim para vocês entenderem. Pedofilia é uma doença, é uma parafilia. O que é a pedofilia? É um desejo intenso e recorrente de um adulto por uma criança. Na maioria das vezes, um adulto homem, e na maioria das vezes, uma criança bem mais nova. Então, não é por um adolescente, por uma criança, ok? E o desejo é uma doença. Cai, mas se o cara vai lá e toca uma criança e abusa uma criança, é crime. Então, o crime não é o desejo de pedofilia. O desejo é uma doença. Agora, quando a gente vai falar do que a pessoa fez, aí ela pode ter, por exemplo, feito uma violação de vulnerável. Quando ela... então, para a pergunta, eu me perco. Tá, vou falar de um quadro depois. Tranquila que eu anoto. Vai aí. Quando a gente fala de crime, a gente está falando de prostituição infantil. Então, por exemplo, a pessoa que acessa conteúdo de crianças que estão em situações de vulnerabilidade, nuas e fazendo sexo, ou o cara que toca uma criança. Quando a pessoa faz alguma coisa, ela não está cometendo um crime de pedofilia. Ela está cometendo um crime de abuso sexual, de violação de vulnerável, de pornografia infantil.
Na Constituição brasileira, a gente tem várias tipificações de crimes que podem ser gerados a partir do desejo da pedofilia. Mas o desejo é diferente do ato. Uhum. A pergunta que você fez mas eu não vou estar conivente com o crime? Tal. Gente, quando a gente fala de prevenção, a gente está falando para daquela pessoa que ainda não cometeu um crime. Então, por exemplo, uma pessoa, eu sempre dou um nome, mas dessa vez eu vou dar nome nenhum, vai ser pessoa, para não ofender ninguém. Uma pessoa chega no seu consultório, pá. E aí ele fala para você, olha, eu tenho, sei lá, meus 23, 24 anos, eu nunca toquei numa criança, mas sempre que eu me masturbo eu penso numa criança. Essa pessoa ela é uma criminosa? Não, a resposta é não. Por quê? Uhum. Porque enquanto ela não tiver tocado numa criança, acessado um site pornô de criança, por exemplo, pegado uma criança no colo e ser citado, qualquer coisa aqui, eu não vou ficar nomeando porque, né? Mas assim, enquanto ela não tiver feito nada na prática contra uma criança, ela não é uma criminosa. Ela é uma pessoa que está com um transtorno, que tem uma doença, que precisa ser tratada. Isso é importante diferenciar. Então, se uma pessoa chega no meu consultório e ela me fala isso, eu tenho a chance de ajudar essa pessoa. Ah, Caio, mas você vai passar a mão na cabeça de bandido? Não, porque se eu conseguir ajudar essa pessoa, ele nunca vai chegar a ser um bandido. Se eu conseguir ajudar essa pessoa, ele nunca vai chegar a cometer o crime. Aí que está o ponto. O mais importante aqui, e aí de novo, e se ele nunca cometeu o crime, salvamos uma ou quantas mais crianças. Mais alguns passos para trás. Eu falei no começo da live que a gente tem pouco material científico e tal. Mas uma coisa que a gente sabe, não por isso dos brasileiros, mas tem um grupo na Espanha que estuda isso há mais tempo e tal, e aí eles têm alguns artigos que entre a aparição do desejo e a execução do desejo, então entre a primeira vez que a pessoa sente uma atração por uma criança, por exemplo, e até que ela cometa um crime, a gente tem uma janela, geralmente, de pelo menos 10 anos. Cara, olha quanto tempo para ajudar uma pessoa. Então, olha só. O cara tem lá 17 anos, ele está se masturbando e ele tem um desejo sexual por uma criança. Entre isso acontecer e ele poder tocar uma criança, ele vir a tocar uma criança, poder, não, ele não pode nunca. Que fique bem claro, né? É importante tomar bem cuidado das palavras, mas entre ele tocar uma criança, a gente tem, em média, uma janela de 10 anos. E é nessa janela que o psicólogo pode e deve entrar e intervir. Só mais uma coisa, eu acho que você deve ter perguntas aí, mas o que é importante também? A gente tem, nesse grupo da Espanha, quando a gente vai ler os artigos deles, a gente tem vários homens que chegaram a cometer crime, já são criminosos, então. Mas que, antes de cometer, entraram num consultório de psicologia e não foram ajudados. Quando eles contaram do desejo, por exemplo, para a psicóloga, a gente tem casos escritos assim na literatura, de psicóloga gritando, falando, sai daqui, seu criminoso, seu não sei o que, seu não sei o que lá. Ou seja, quando a gente está falando de desejo, muitas vezes, em nome do nosso preconceito, a gente deixa de prevenir que lá na frente uma criança venha a ser abusada. Então, se essa psicóloga, que a primeira vez que teve contato, tivesse acolhido aquela demanda e tivesse tratado essa pessoa, talvez esse homem não teria lá na ponta depois realizado o desejo dele. Uhum. Essa pergunta, eu acho que do Thiago aqui já vem como uma pergunta inicial mesmo, né? Que ele perguntou aqui o que você acha que o psicólogo deve possuir para atender, então, esse tipo de pessoa. O que ele deve possuir para atender? Para começar, uma boa compreensão do que é ética e do que é moral. Eu não vou dar uma aula de ética e moral aqui, mas vou tentar resumir, que é o seguinte. A moralidade, ela tem a ver com a norma e com o tempo. Então, olha só. Hoje, ser homossexual não é crime. Há alguns poucos anos atrás, em alguns países ainda hoje, é crime, ok? Então, a moralidade vai pensar um tempo, um lugar. Então, hoje, no Brasil, ser gay não é crime. Nossa, Caio, mas você está comparando pedofilia e homossexualidade? Não. Mas, se eu voltar na Grécia Antiga, pedofilia não era crime.
Inclusive, quando a gente volta na história, era desejável que você desse o seu filho para o mestre instruí-lo na sabedoria e, inclusive, era o mestre que iniciava a criança, e eu estou falando de criança mesmo, 11, 12 anos de idade, a iniciação sexual. Então, a gente tem que pensar que a moralidade, ela muda. Agora, a ética, não. O que é a ética? É a reflexão sobre a moralidade. Então, a primeira coisa que o psicólogo tem que ter claro é que quando o paciente chega com o desejo de pedofilia pedindo ajuda, ele não está pedindo ajuda para encobrir um crime ou para esconder a safadeza dele, não. Ninguém que um dia acorda com desejo sexual por uma criança tem prazer em ter o desejo. Isso é escondido, é um tabu. Ele sabe que ele pode ser preso, ele sabe que ele pode machucar uma criança. A gente sabe que a sociedade pode linchar ele, né? E não só isso. A gente tem relatos, de novo, clínicos, de material de estudo, de pais que entraram em terror quando o primeiro filho nasceu. Porque havia um desejo, e quando o filho nasce, aquele desejo fica, putz, e agora? Então o pai não quer limpar a criança, não quer trocar, não quer dar banho, não quer... Porque ele tá apavorado, ele não quer. Imagina assim... Segunda coisa, né? Então, a ideia de ética. A segunda, empatia. Porque, vou falar com você, mas para todo mundo que está ouvindo. Imagina você, Bárbara, acordar um dia e sentir desejo pelo seu filho. Cara, assim, só de imaginar uma situação como essa, eu falei isso para você ficar arrepiado, assim, é um negócio que, cara, eu acho que eu, pessoalmente, literalmente, flertaria com o suicídio numa situação como essa. Eu ia pensar, ia ser um sofrimento, para mim, pessoalmente falando, de uma intensidade. Eu não tenho filho, tá, gente? Mas eu tenho um sobrinho, novinho. Se alguém falasse para mim, Caio, daqui 2 anos você vai ter desejo sexual pro seu sobrinho, eu acho que eu me matava. Quer dizer, quando eu me coloco no lugar de uma pessoa dessa, eu penso, caralho, que sentimento terrível que ele deve sentir. Então, acho que a segunda coisa é o psicólogo precisa ter empatia. E não pelo crime, não pelo... Porque, de novo, a gente não está falando de alguém que já cometeu. A gente vai até falar disso mais pra frente. Mas de alguém que tem um sentimento. De desejo, né? A gente está falando de uma doença, no caso. Na verdade, é aquilo que a gente estava conversando uma vez. Quando eu falei que eu tenho esse bloqueio, que eu jamais atenderia, você falou para mim assim... Mas, Bárbara, se aparecer no seu consultório de fato, né? A contingência já é outra. Você pode atender, né? Você nunca sabe se vai rejeitar de cara ou se você já vai atender. A circunstância é outra, no caso. E vai ganhar cara, né? Aí, a gente pode falar, inclusive, uma coisa que a gente conversou sobre a cara. Porque a gente começa a falar de abusador, de pedófilo, a gente imagina o Hannibal, né? Com aquela cara, olhos vermelhos, com uma mão assim. Cara, olha de novo, gente, eu sempre falo na literatura, porque eu acho importante, a gente tem pouca pesquisa, mas o pouco de pesquisa que a gente tem que usar. Uma coisa que a pesquisa aponta pra gente é que a maioria dos homens que chegam a cometer um crime de pedofilia e que chegam a receber ajuda são homens casados e com filhos. Homens que estão na sociedade, né? Então é importante pensar que não é um monstro. Não é que esse cara que a gente vê no filme que pega a criancinha, amarra ela. Não, são pessoas que têm um desejo não tratado. Ai, Caio, mas está dizendo então que porque ele é um homem, porque ele é um homem social que tem esposa e família, ele não merece ser condenado pelo crime. Bom, olha só. O desejo não pode ser condenado. Porque eu não escolhi ter o desejo. Então, é que nem quando eu tô, sei lá, começo a correr, eu fico com sede. Eu não escolho ter ou não ter sede, certo? Mas o que eu escolho? Gente, eu sei que é ridículo comparar pedofilia à sede. É só para vocês entenderem o que está por trás, tá? Pelo amor de Deus, eu não sou... Eu tenho noção. Mas quando eu sinto sede, o que eu sinto, eu não escolho. O que eu escolho? Se eu vou beber água, se eu vou comer uma melancia, se eu não beber nada para desidratar, se eu vou pegar água do mar. Quer dizer, tem várias coisas que eu posso fazer a partir desse desejo. Onde a gente pode entrar é ajudar essa pessoa, quando ela ainda não cometeu o crime, depois a gente vai falar do crime de novo, estou dizendo, a não realizar o crime e a de redistribuir o desejo. Então, por exemplo, quando eu tenho sede, eu posso beber água, ou eu posso, por exemplo, como eu disse, comer uma melancia. Se eu sinto um desejo sexual por uma criança, a única resposta que eu posso fazer não é ir lá e abusar uma criança. Tem outras coisas que podem ser feitas.
Acho que fala agora já dessas outras coisas. Caio, vamos ver, vou te perguntar, vamos ver se vai bater. Então, você quer dizer que o desejo ele pode mudar de forma? Ele pode ser realocado? Ele pode mudar para um outro objeto, alguma outra coisa? Ou até se transformar num desejo normal? Como que é? Alguns psiquiatras assumem categoricamente que pedofilia não tem cura. Tá? Eles assumem categoricamente. Ou seja, né, deixa eu traduzir isso. Uma vez tendo o desejo não muda. Tá? Então, alguns psiquiatras assumem isso. Existem outras pessoas que vão pensar o seguinte, e aí a gente está falando mais de psicanalistas e alguns estudiosos sociólogos de outras áreas. Vamos dizer o seguinte. Eu não posso olhar para os comentários, senão eu me perco. Você cuida dos comentários aí, Bá. Faz a vez aí para mim. Então, vamos dizer o seguinte, que depende de como o comportamento se instalou, aquilo pode migrar. O que a gente sabe? Que, independente se aquilo tem cura ou não, eu não gosto muito de nenhuma afirmação categórica, sabe? Porque cada ser humano é único, é inclusivo. Então, quem sou eu para dizer para alguém que ela não vai conseguir mudar uma coisa para sempre? Então, eu não gosto. Mas o que a gente sabe? Que o desejo ele pode ser distribuído. Então, quer ver? Eu vou usar de novo a comida porque parece simples, mas para entender. Eu amo lasanha. Eu gosto muito de lasanha. Só que não é porque eu gosto muito de lasanha que eu não vou comer outras coisas. A pessoa que tem um desejo por pedofilia, ela pode aprender que, apesar daquele desejo que ela tem, ela pode também sentir desejo por outras coisas, outras pessoas, e ela pode, mesmo que ela nunca pare de sentir aquele desejo, conseguir ter uma vida sexual saudável, direcionando ou vivendo outros prazeres que não necessariamente aquele. Então, não dá pra dizer que ela vai estar curada do desejo, mas dá pra dizer que ela consegue viver bem, tendo o desejo dela contido. Gente, cada caso é um caso. Algumas pessoas vão precisar de intervenção medicamentosa para conseguir baixar a libido mesmo. E aí não tem jeito. Algumas pessoas vão precisar de intervenção medicamentosa e ainda intervenções clínicas por toda a vida. Monitoramento, por exemplo, né? Isso. Uma pessoa que tem que ter uma outra pessoa para cuidar do que ela possa fazer, né? A gente fala de tireoide, por exemplo, que é uma doença. A pessoa que tem tireoide, se ela tem hipotireoidismo, ela vai ter que tomar remédio todo dia de manhã. Uma pessoa que tem HIV vai ter que tomar remédio todo dia de manhã. Uma pessoa que tem um desejo como esse, se ele for um desejo muito latente que não consegue ser contido, ela vai precisar de monitoramento diário. Né? E aí a gente vai pensar em trabalho em rede. Tem uma curiosidade interessante aqui para vocês, para contar. Mesmo para quem não é psicólogo. Muitos homens, a primeira pessoa com quem eles falam sobre isso são as esposas. E aí, quando a gente tem esposas que se tornam auxiliadoras do processo do marido, a gente tem uma efetividade maior do tratamento, porque a esposa vira uma parceira nesse monitoramento que, por exemplo, o psicólogo não consegue fazer todo dia lá. Então, a esposa consegue ajudar esse marido nesse processo. Ai, Caio, mas a mulher vai ficar casada com um homem que tem desejo de pedofilia? Gente, ter desejo não é crime. E o desejo não é culpa dele também. Ele não escolheu. Então, você que está vendo a live, amar uma pessoa e ela ter esse desejo e nunca ter conversado com você. E é na abertura disso, de poder falar, que a gente previne. Eu vi que tem um monte de comentários. Tem perguntas aí? Na verdade, tem umas perguntas aqui. Por exemplo, pedofilia não tem cura, que é aquilo que você já falou. Pedofilia é uma doença. Logo, ela pode se alastrar pro resto da vida da pessoa. No caso de castramento, o que você acha sobre isso? Gente, já teve tanta polêmica sobre isso, ó. Bárbara, você vai ter que segurar o seu spoiler aí, tá? Que eu vou ter que te dar agora, vou ter que falar disso. Tem um filme... eu falei, babá, assiste o filme da live. Tem um filme chamado Pecados Íntimos. Que mostra muito... Tem um cara lá que ele é um cara que ele comete crimes sexuais. E eu não vou contar como acontece, como para não estragar para quem quiser ver o filme, mas em algum momento ele tenta arrancar o próprio... Posso falar? Eu não sei se o YouTube depois vai... Enfim, ele tenta tirar o próprio órgão fora. Por que ele faz isso? Porque ele tenta tanto não sentir aquilo, que ele pensa, bom,
Se não há o que fazer, eu vou. Só que no nosso órgão, no nosso pênis, a gente tem uma veia que liga direto no coração e que, dependendo de como ela for cortada, ela dá hemorragia e morre. Então, gente, por isso que é importante a gente pensar nesse sofrimento. Imagina alguém que tem um sofrimento tão intenso que a pessoa aceita ou pensa em arrancar a própria vida para não ter que sentir isso. Então, quando a gente fala de castração química, a gente tem um grupo aqui no Brasil, eu não lembro se era na Unicamp ou na USP, eu não lembro agora, e que houve uma conversa dessa de um paciente que queria a castração, o médico autorizou, depois rolou um processo, porque é um assunto muito tabu na sociedade, muito. Né? O tipo de medicação que a gente tem não é uma castração química, né? Não é como um processo que nunca mais vai ter desejo e tal, mas é um processo parecido, onde você ingere um componente químico para fazer com que a tua libido não aconteça. Mas aí a gente tem que pensar de novo, cada caso é um caso. É diferente pensar de alguém que nunca fez o crime, de alguém que já fez o crime, nesses momentos diferentes, e pensar também naquela pessoa que pode ser que a melhor coisa que ela pode viver é realmente se castrar quimicamente para não... Ou não, pode ser que se ela fizer aquilo, ela vai enlouquecer. E então, é muito complexo. Eu gosto... Eu acho até que a gente podia ver essa questão do desejo não como aquilo que está no biológico, né? A gente pode ver ele multideterminado. E, na verdade, a gente tem hormônios, tem glândulas, enfim, não é cortando um órgão sexual, então, nesse caso, que iria resolver o problema de fato, né? Até porque a gente conversando sobre, você falou sobre a questão da genética, né? Você poderia explicar como que isso funciona? É tão complexo, né, gente? Mas assim, a gente, de novo, olha, tudo que eu estou dizendo para vocês, eu estou dizendo temos poucos estudos, tá? Mas a gente tem estudos que que vão verificar que homens que tiveram pais pedófilos também podem desenvolver o desejo. Então, a gente consegue verificar um componente genético. Tem no nosso cérebro uma região chamada sistema límbico. E aí tem um jeito de funcionar. Eu não vou entrar em detalhes dessa parte biológica, porque não interessa, mas o que é importante? É tão não culpa da pessoa ao sentir a coisa que tem estruturas no cérebro que vão ser diferenciadas a partir de estudos de pessoas que têm esse desejo. Agora, novamente dizendo, ter o desejo não é escolha. Atuar o desejo é escolha. Então, se você aí está assistindo essa live e você já sentiu um desejo por uma criança, eu tenho algo para te dizer. Você sentir esse desejo, não tem culpa, você não tem culpa. Você pode receber ajuda. Agora, se você escolher fazer alguma coisa, aí você é responsável. Inclusive, o Código Penal brasileiro vai te mandar para cadeia. Quer falar um pouquinho agora de quem cometeu o crime? De quem cometeu? Que as pessoas eu não entendi o que você perguntou. Só entendi o cometeu. Vamos falar agora de quem cometeu o crime? Sim. Tá. Acho que uma coisa importante a gente falar que é o seguinte. A justiça no Brasil, ela tem uma característica punitiva. Né? A Bárbara podia falar até mais que eu, que é da comportamental, que punição não é um negócio que funciona, né? A punição funciona quando o punidor tá lá. Quando o punidor sai, o comportamento volta. Tem um nome pra isso, né? Na verdade, é o remanejamento de contingências que vai fazer a coisa, né? A coisa funcionar. E que sejam contingências não punitivas, né? Porque senão o aprendizado vai acontecer pela dor, mas não é aquilo que deveria acontecer, né? Olha só, se a gente pega uma pessoa que abusou uma criança, tá? A gente é uma justiça punitiva. O que a gente faz? A gente pune. Coloca ela na prisão. No Brasil a gente não tem prisão perpétua nem pena de morte. Então, uma vez entrado na prisão, essa pessoa vai em algum momento sair da prisão. Quanto que essa punição tratou do desejo desse sujeito que foi para a prisão porque cometeu pedofilia? Nada, zero. Então, a gente não defende não punir. Porque o cara cometeu um crime, ele tem que pagar o crime que ele fez. Afinal, ele escolheu. Porém, junto com a punição, a gente precisaria ter um processo restaurativo. Que é bom, esse cara vai ficar 10 anos na cadeia.
Ele vai ficar 10 anos lá, ele tem 10 anos para aprender a lidar de uma forma mais segura com esse desejo, aprender a ressignificar, aprender a deslocar, aprender a barrar. Se a gente pega o pedófilo, a pessoa que cometeu o crime de pedofilia, e joga ela na prisão, deixa ela 15 anos e depois solta, a gente tem um problema ainda maior. Sabe por quê? As mães, e elas não fazem por mal, elas vão olhar para a cara do senhorzinho de 70 anos, que ficou preso uma vida inteira, mas a mãe não sabe e pensa, ai, vai lá com o tio, ai, o vovozinho, ai, é o vovô. Só que a gente tem muitas crianças que vão ser abusadas por homens com mais de 60 anos. Ou seja, não adianta aprender e não fazer nada. A gente precisa ter política pública e ter condição de prender e tratar. Só aprender não resolve. A gente precisa cuidar, né? Pensar em como a gente vai poder tratar. Tô lendo aqui as perguntas, tá? Pode ir. Tô vendo aqui uma bem interessante sobre a questão da proximidade da pessoa que comete, né? O quanto isso é mais fácil para a pessoa fazer, né? E o que você tem a dizer? Tipo, a maioria dos casos do ato mesmo sexual, do crime, ele é feito por pessoas próximas. Isso é super importante. De novo, a gente está tendo aqui, pensando na perspectiva da pessoa que tem o desejo, para a gente poder ajudar essa pessoa. Ai, mas por que ajudar a pessoa? Gente, vou marcar toda hora nessa live. Queremos ajudar a pessoa para que ela não cometa o crime. E aí a gente protege quem? A criança. É importante que isso fique muito claro. A gente só está gastando o nosso tempo e a nossa energia aqui falando de ajuda a pessoa que tem esse desejo, porque quando eu cuido dessa pessoa, eu protejo a criança e nós precisamos proteger a criança. Maio laranja, proteção da criança, certo? Certo. Acho que é importante frisar, para se alguém entrou depois na live, saber do que a gente está falando. Bom, por que a pessoa é próxima? Porque lembra que eu tenho desejo. Gente, pelo amor de Deus, eu não tenho desejo, né? Mas a pessoa tem o desejo, eu tô lá, né? E aí eu não quero sentir, eu rejeito aquilo, é terrível pra mim, eu prefiro morrer do que... E eu vou lidando com aquilo. Só que eu não tenho com quem conversar. Porque se eu sou gay, eu falo com os meus amigos gays. Se eu sou negro e sofro preconceito, eu converso com a minha família. Se eu tenho vitiligo, eu falo com outras pessoas que têm vitiligo. Se eu tenho... Cara, eu sempre consigo encontrar pares. No caso da pedofilia, não. Você não vai encontrar um par, você não vai chegar num bar e falar, ai gente, tive um desejo ontem. Porque só de você falar disso, você já seria linchado. Então aquilo fica guardado. E a gente tem vários estudos que mostram que sintoma guardado vai ganhando força até que explode. Bom, gente, eu tô sempre falando uma linguagem simples, tá? Pra todo mundo entender. Então o que acontece? O cara tá lá e não quer abusar uma criança, ele tem o desejo, ele nunca contou pra ninguém, nem pra mãe, nem pro pai, nem pra esposa, nem pra namorada, nem pro terapeuta, pra ninguém. E o desejo fica ali criando vida dentro dele. Ele vai. Um dia, a irmã dele, que ele ama, fala pra ele, Groves, ninguém chama Groves, né? Groves, cuida aí do meu filho por um dia. Ele pensa, não, um dia tá tudo bem, à noite ela vem buscar, ufa, não vou ter que lidar com isso. Só que daí a irmã, sei lá, sofre um acidente, vai pro hospital, ou esticou a noite, qualquer coisa acontece, ela fala, não, olha, fica com ele aí, dá banho nele, De repente, quando ele vai dar banho nessa criança, que é sobrinho dele, que é próximo, que ele tem afeto, que aquilo que ficou fervilhando dentro dele por 5, 10 anos, ganha força e ele não consegue resistir. Por isso que é muito grave a gente não falar. Porque é ao não falar que a gente não ajuda essa pessoa a criar processo para proteger ele e proteger a criança, né? Porque a criança, né, por exemplo, se você já deu banho numa criança pequena, já tomou banho com uma criança pequena tem interesse, a criança pequena pode apontar para sua partinha e dizer, ai, titia, por que você tem pelo? Seja lá o quê. Imagina um homem que tem desejo guardado há anos, de repente o menininho vira para ele e fala, ai, deixa eu ver seu pipi, tio. Sabe aquela coisa da ocasião faz o ladrão? Claro que uma pessoa que não tem esse desejo, nenhuma ocasião vai fazer ladrão nenhum. Né? Se eu tiver com uma criança, eu tiver nu e ela apontar pro meu pinto, eu vou falar pra ela,
olha, aqui é a parte íntima, você não deve tocar. Eu, inclusive, vou aproveitar para ensinar para ela que se um dia alguém mostrar para ela, seja lá o que for. Né? Agora, se eu já tenho desejo, aquilo pode ser que eu não consiga. E aí já era, porque a gente já perdeu a janela. Se essa pessoa, por exemplo, tivesse começado a ser ajudada quando ela tinha os seus 17, 18 anos, agora, com, sei lá, 30, ela nem chegaria a tentar dar banho nessa criança. Ela teria ligado para a mãe dela e falar, ó, seguinte, o Joãozinho vai dormir no vizinho hoje. Ah, mas por quê? Não importa. Ah, mas você é um louco, você é o filho da mãe, você... Mas ele ia estar protegido. Ou ele ia ligar para um amigo dele e falar, Paulão, vem aqui dormir comigo hoje em casa, cara. Por que não? Vem pra cá que eu preciso que você fique comigo aqui, que eu tô com meu sobrinho. Quer dizer, ele ia ter repertório para proteger o desejo, para que ele não faça, para que ele não fizesse, e proteger a criança. Só que muitas vezes isso não acontece. E aí, a maioria dos casos são entre familiares, pai, padrastos, tios da perua, professor. Quer dizer, professor não tem tanto, mas geralmente é gente que está próximo. Né? É a pessoa que tem acesso à criança. Na faculdade eu lembro de um caso, especificamente de um tio da perua, que era esse o caso. Quer dizer, de repente a mãe não estava em casa um dia, ficou sozinho, então assim. E nunca havia sido tratado aquilo, nunca tinha falado sobre aquilo. Né? E se a gente, psicólogo, isso aparece no consultório, a gente rechaça dizendo, não, que absurdo, sai daqui. Ou até mesmo um amigo. Né? Um dia eu tô lá, um amigo vira e fala pra mim, nossa, acho que eu senti uma coisa estranha. Se eu faço uma cara de que você é um terrível, saia daqui, eu não tô protegendo a criança. Como você protege a criança falando pro seu amigo, cara, vou te ajudar, vai nesse psicólogo, tem ajuda nesse lugar. Né? Então, falar é proteger a criança. Fala. Retoma um pouquinho aquele teu exemplo que você deu de gays, negros, pessoas com vitiligo, porque tá surgindo aqui uma questão, né? Surgiu aqui uma questão, acho que não ficou muito claro o que você quis dizer sobre isso. Tipo, as pessoas comparando, né? Acho que é muito polêmico, porque não é um transtorno, é uma condição que se assemelha a ser um pedófilo. Não ficou muito claro o que você quis falar sobre isso. Olha só, quando eu sou negro, eu sofro preconceito. Tá? Ser negro é considerado uma coisa inferior hoje em dia? Não, já foi. Isso, lembra que eu falei de ter um olhar ético e não moral? Várias coisas que hoje são consideradas não doenças, ou são consideradas saudáveis, ou são consideradas... Lá atrás foi crucificado. Então, uma pessoa que tem vitiligo, por exemplo, lá atrás podia ser impedida de entrar na igreja porque tem que estar com a pele marcada. Sabe assim? Ou um homossexual que vai pro inferno, ou enfim. A gente tinha preconceito. Na verdade, a gente era considerado como leproso mesmo, né? A história fala isso. É isso, ótimo. Ótimo não, péssimo, mas assim, ótimo exemplo. Então, sim. Só que, quando eu tenho uma doença como vitiligo é uma doença? Categoricamente, eles classificam como doença. Doença então, autoimune. Como vitiligo, eu posso sentir até preconceito na minha escola, dos meus amigos, mas eu encontro pares que eu posso falar sobre isso. Quando eu tenho uma doença, aí é importante o preconceito das pessoas. Ah, você quer comparar isso com pedofilia? É uma doença. Quando eu tenho uma doença, um transtorno psicológico como a pedofilia, eu não tenho ninguém que eu possa falar. E se eu não falar, eu posso ir de doente para criminoso. O que a gente quer é que o doente não se torne criminoso. Eu estava conversando com um amigo, eu fiz a comparação, não com vitiligo, com homossexualidade. Ele falou, não, mas você está comparando homossexualidade com desejo de pedofilia? Eu falei para ele, mais ou menos. Não é igual, porque ser homossexualidade, ter o desejo homossexual não é crime. Só que não é crime quando? Hoje. Já foi crime. E a pedofilia lá atrás já não foi crime. Então a gente não pode pensar no se é crime ou não é, se é certo ou se é errado. A gente tem que pensar no desejo. Ter o desejo é certo ou errado? E aí, ter o desejo é certo ou errado? A maioria das pessoas vão dizer errado. Não, não é nem certo nem errado. O desejo é só o desejo e precisa ser tratado. Porque eu só poderia valorar dizendo se é certo ou se é errado se a pessoa tivesse escolha. O que é o crime? Abusar uma criança, é certo ou errado? Errado
Eu tenho escolha, eu posso Porque a escolher. criança não tem meios de se defender. Uma vez que ela não tem meios, ela, né, é vulnerável àquilo. Então, a homossexualidade, no caso que você usou, é porque os dois homens podem consentir. Isso. E o que é importante aqui? Isso é super importante, pai, bem que você tocou. Porque, olha só, alguns homens que sentem desejo de pedofilia, eles inclusive justificam que eles não cometeram crime assim, não. Mas, por exemplo, ele abusou uma menina. Ela que quis sentar no meu colo. Ela que quis botar a boca não sei aonde. Por quê? Porque o transtorno é tão uma doença que ele não consegue enxergar como que ele é um adulto e ela é uma criança. Então, se a gente estivesse falando, por exemplo, você acha legal, você não. Muitas pessoas vão achar um absurdo alguém ter desejo por ser mijado, alguém mijar em você. Ai, que horrível, que absurdo. Só que por que a gente não põe na cadeia alguém que gosta de receber mijo? Porque tem o que gosta de receber o mijo e tem aquele que gosta de mijar. Tá tudo certo. É uma parafilia? É. Mas, quando tem duas pessoas que gostam, por exemplo, a pessoa gosta de levar uns tapas, passar vela quente nas costas, sei lá o quê. Que a gente conhece de masoquismo. Por que não é crime, apesar de ser uma parafilia? Porque a gente tem um adulto que quer apanhar e um adulto que quer bater. Quando a gente fala da criança, a gente não tem um adulto querendo a criança querendo um adulto. Mesmo que a criança expresse o desejo, ela não tem condição de maturidade neuronal, o cérebro dela não se desenvolveu o suficiente para que ela pudesse fazer uma escolha. Ok? Uhum. Agora, vamos voltar no exemplo que eu falei lá. Quando eu falei de não ter pares, né, de comparei a homossexualidade, de liga a pessoa negra, eu não estou comparando a condição. Estou dizendo só que, quando a gente não tem para quem falar, isso ganha força. Então, uma menina que tem vitiligo, que ela encontra o seu Instagram, ela vai se sentir melhor a respeito dela mesma. Ela não vai querer se matar, por exemplo, porque ela vê que é possível se sentir bonita. O menino que foi criado na igreja, que é gay, encontra outros gays, ele vai pensar, puxa, eu posso ser feliz sendo gay. Ah, Kai, você vai dizer que a pessoa pode ser feliz sendo pedófila? Não, mas eu vou dizer que ela pode ser feliz aprendendo a tratar o desejo dela. E como ela aprende a tratar o desejo? Tendo ajuda, indo no psicólogo, tratando, fazendo grupo de apoio e todas as práticas que a gente tem de auxílio à pessoa que tem o desejo de pedofilia. Porque ela não é um pedófilo, ela tem um desejo, ela não abusou ninguém ainda. Perfeito. Mas é difícil mesmo. Agora, assim, né? Muita gente achou bizarro esse tipo de exemplo, mas deu para entender agora o que você quis dizer, né? Porque quando a gente tem uma rede de apoio, fica muito mais fácil. Quando a gente consegue se enxergar, consegue ter o apoio do outro, a gente consegue falar sobre, é muito fácil. Agora, quando a gente não consegue por medo do julgamento, né? Da possibilidade de falar... As pessoas se incomodam, Bá, porque a gente não vê a pedofilia como uma doença. A gente não pensa, a gente não separa pedofilia e crime. A gente, quando eu falo isso, parece, imagina, você está comparando uma condição, uma doença com um criminoso? Não. Eu estou comparando uma doença com outra doença. Eu estou comparando a homossexualidade com uma doença, um desejo. Um desejo com outro desejo. Eu estou comparando isso. Uma minoria com outra minoria. Eu estou fazendo comparação de uma coisa que é tabu. Agora, o negro não comete um crime por ser negro, mas já cometeu lá atrás. Já foi escravizado, já foi... O homossexual não comete um crime por ser homossexual, mas já foi lá atrás. O que a gente precisa é abrir... Não que ele cometeu, é que o que a sociedade impôs como crime, né? Não que ele cometeu um crime por ser negro, é porque aqui naquela época era uma... Era considerado uma bestialidade, eles eram considerados não pessoas. Olha que coisa louca. E a gente faz isso com o desejo de pedofilia, porque a gente já chama de pedófilo. O pedófilo. Não. Existem muitas pessoas, homens principalmente, que nunca chegaram a cometer um crime e que lutaram com isso ou lutam. E se a gente não abrir espaço para cuidar dessas pessoas, de novo, a gente não previne, porque é disso que a gente está falando. A gente não previne a criança. A criança precisa ser protegida. Como a gente protege a criança? Dando repertório, várias formas, mas pensando no abusador. Dando repertório para que esse homem que não é um abusador ainda não se tornar. Para que ele trate o desejo dele, para que ele tenha espaço onde ele possa ir, falar desse desejo, para que esse desejo não se realize.
não se converta em crime. O que eu quero é a mesma coisa que você, a mesma coisa que todo mundo que está em casa, que é que a criança não seja abusada. Mas a gente tem aí, a gente fala disso há tantos anos e a gente vê as crianças continuamente sendo abusadas. A gente só para isso se a gente ajudar a prevenir, não só cuidando da criança, mas tratando aquele que pode ser o algoz, o vilão. Isso é importante também. O cara que abusa, ele sempre vai ser o vilão. Ah, mas ele tem uma doença. Mas a doença não obriga ele a cometer o crime. Né? Uhum. Então, assim, é importante eu dizer tudo isso, eu não estou de maneira nenhuma passando pano. Cara, você cometeu o crime é teu, se responsabiliza. Vai ser preso, vai pagar a justiça, vai... Agora, ele vai sair da prisão sem cometer o crime de novo, sem ajuda nenhuma? Eu quero ajudar esse homem para que outras crianças não passem por que aquela criança ajudou, por aquilo que aquela criança passou. E melhor ainda, se a gente fizer isso antes dela ter passado por isso, antes de qualquer criança ter passado. Ô, Caio, a gente falou sobre... Você quer dar uma lida numas perguntas? Eu estou curioso. Ah, sim, pode ler. Tem umas coisas aqui bem interessantes. A Gabi tá perguntando qual é o tema da nossa live. Boa noite, Gabi, para você que entrou agora. Estamos falando. E se o desejo aparecer no consultório do psicólogo, o que ele pode fazer? O desejo da pedofilia. A Ana Lúcia falou aqui, ó. Não compare esses exemplos com pedofilia, que é crime. Gente, de novo, pedofilia, de acordo com o órgão brasileiro, não é crime. Preste atenção nisso. Crime é o ato. A gente tem que abrir mão do nosso preconceito, senão a gente nunca vai conseguir ajudar a prevenir. O que é crime? Fazer. Por exemplo, desejar roubar um banco é crime? Não. Não. Puxa, se eu roubasse um banco, eu ia poder comprar uma casa, um carro. Não, isso não é crime, isso é um desejo. Roubar um banco é crime? É crime. Tá, estão pedindo, pelo amor de Deus, pra gente falar do tratamento. Senão não vai dar tempo, aliás, é verdade. Só tem 12 minutos de live. Dá pra gente pular. Ó, a gente falou. Tá, vamos falar do tratamento. Eu vi uma pergunta perguntando sobre enquadre também. É polêmico, né? Tá, vamos lá. Tratamento. Primeira coisa é ver se tem desejo de ajuda, né? O cara tá procurando o consultório porque ele quer ser ajudado. Então é ótimo. Ai, meu Deus, tem tanta pergunta que eu queria responder. O pedófilo também foi abusado para chegar a ser pedófilo? Muitas vezes sim. A gente tem várias pessoas que foram abusadas e também acabaram reproduzindo isso, mas nem sempre. Isso é importante de dizer. Eu fui abusado, eu vou ser pedófilo? Não. A maioria esmagadora das pessoas que foram abusadas nunca vão desenvolver esta doença, esse transtorno, ok? Mas muitos do que desenvolvem têm abuso na sua história, tá? Bom, vamos falar do tratamento. Primeira coisa é desejo de mudança, né? O Winnicott falava que se a pessoa não tem desejo de mudança, se ela não tem esperança de mudar, não tem o que a gente pode fazer. Afinal de contas, a gente trabalha com o próprio desejo da pessoa. Segunda coisa que a gente deve fazer é começar a pensar em... Gente, lembrando que eu estou falando de quem não cometeu crime, tá? Porque acho que esse é o foco dessa live. A gente poderia fazer uma outra live para pensar em quem já fez. Não é comum. Alguém pergunta se é comum procurar ajuda. Geralmente não é comum, mas porque é muito julgamento. Porque geralmente chega lá e alguém xinga ele e fala pra ele, que merda, seu... Inclusive essa live a gente tem que divulgar para que se alguém tem o desejo e não cometeu o crime, possa procurar ajuda, mas não é comum. Tá. Então o cara chegou no consultório, então tem o desejo de ajuda. O que a gente começa a fazer com ele? Primeiro, o que as poucas pesquisas no mundo revelam é que o tratamento é mais efetivo quando ele é feito em grupo. Por quê? Porque por mais que eu esteja empático, eu nunca vou saber o que é sentir o desejo por uma criança. Então, no fundo, rola aquele julgamento. Então, quando a gente fala de tratamento em grupo, você tem outras pessoas que concordam, que confirmam o sofrimento, e esse tratamento sem grupo é super importante. Coisas práticas que se faz. Tá? Caio, mas tem que ser em grupo? Gente, tem estados que nem tem esse serviço. O cara chega no seu consultório, você procura. Em São Paulo, a gente tem um serviço desse.
que não é divulgado. Por que não é divulgado? Porque se a gente divulga na televisão, o povo vai lá linchar as pessoas, matar as pessoas, porque acha que é um bando de criminoso. E não é. Então, o que a gente faz no consultório particular? A gente pode ajudar a pessoa a redistribuir o desejo. Então, por exemplo, o cara tá lá na casa dele e começa a se masturbar e pensa numa criança. Ele não escolheu. A gente vai chamar isso de pensamento intrusivo. Intrusivamente aparece esse desejo. O que a gente treina com esse paciente? Que ele pare de se masturbar no momento em que ele visualiza a criança, por exemplo, e pare de se masturbar. A próxima vez que ele for se masturbar, por exemplo, ele vai se masturbar vendo uma mulher pelada, por exemplo. E aí ele vê aquilo e tal. Ele tá se masturbando vendo a mulher pelada, o desejo dele tá indo para aquilo. Ele gozou, ótimo, parabéns. No meio do caminho, ele pensou, por exemplo, numa criança, ele encerra. Ele vai condicionando, é bem comportamental isso, mas ele vai condicionando o processo de desejo dele, que toda vez que ele visualizar, por exemplo, uma criança, o desejo vai ser encerrado. Tá? Então isso é uma prática, por exemplo, que se pode fazer. Mas tem outras coisas que são até mais eficientes, não mais eficientes, mas mais importantes, que é, por exemplo, criar rede de apoio. Então, talvez, eu tenho esse desejo, eu tenho uma esposa. Eu levar a minha esposa no consultório do psicólogo, que possivelmente eu dizer isso para ela sozinho pode ser também um grande problema, e eu, junto com a minha esposa e com o psicólogo, discutir, explicar tudo isso que a gente explicou, que ele não cometeu um crime, que enquanto ele é só um desejo, e pensar como que eles podem fazer juntos. Por exemplo, para quando esse desejo aparecer. Né? Uma coisa que é super importante, eu estou aqui na minha casa e aí eu começo a ter o desejo de me masturbar vendo pornografia infantil, que é crime. Olha só, de novo, me masturbar vendo pornografia infantil, crime. Ao invés de me masturbar, eu vou ligar para minha esposa. Olha, estou aqui, entrei no processo paranoico, entrei no processo obsessivo, né? E aí minha esposa vai poder me ajudar a sair desse processo, dizer para mim, estou com você, tá tudo bem, você não fez nada de errado, você não fez, né? Você é só um desejo, você tem outros desejos. Né? Uma outra coisa importante de fazer com um paciente como esse bom, você visualizou isso aí, estava se masturbando e pensou numa criança. O que mais que você tem de desejo? Né? Por exemplo, eu tenho outra coisa horrível, eu gosto de chupar pé. Não, chupar pé não é horrível. Separar que tem coisas que são aceitas socialmente e outras coisas que não são aceitas socialmente. Esse cara, por exemplo, ele pode ter super prazer chupando o pé, por exemplo, de uma mulher, sem ser condenatório. Então, no momento que a gente começa a despatologizar aquilo que não é patológico, aquilo que ele pode encontrar uma parceira para fazer com ele, a gente ajuda ele a distribuir o desejo. Uma outra coisa... E arranjando contingências, né, Caio? Na verdade, a gente comportamentalzinha. A gente pode chamar disso. É a mesma coisa, só muda a nomenclatura, né? Na verdade. Peraí, o apoio... gente, vocês perguntaram se é fácil. Nunca é fácil. A Jordana perguntou como isso acontece na maioria dos casos. O apoio entende isso fácil? Não entende fácil. Mas eu já acompanhei um caso, por exemplo, que o abuso tinha acontecido e ainda assim, já acompanhei um caso, mas assim, qualquer filme que a gente vê, a gente tem inclusive punição para as mulheres. Quantas mulheres o marido faz o abuso e as mulheres não denunciam, não saem de casa, não. Então, se a gente consegue fazer antes, ainda mais a mulher quando ela é um marido e ela entende que ela pode ser, inclusive, um ponto-chave, para que ele nunca venha a abusar uma criança, olha só como a gente engaja essa pessoa. Uma outra coisa importante, às vezes, eu tô correndo, gente, porque a gente tem 6 minutos de live só, então eu tô acelerando. Às vezes, não vai ter ninguém, não vai ter uma esposa, não vai ter... Às vezes o cara nunca nem se envolveu sexualmente com ninguém para não correr o risco do desejo aparecer. Então o psicólogo precisa ser um contato seguro, e aí assim, você vai atender essa pessoa, cara, seu celular vai ter que ficar ligado o dia inteiro, porque se ele te ligar de madrugada, você pode atender. Não é sempre assim, geralmente é no momento de crise. Né? Quando a crise acontece, o mais importante é que esse sujeito humano, que não é um criminoso, que não abusou uma criança, que só tem um desejo, que esse sujeito, ele possa encontrar ajuda no momento que ele precisa. Então, assim, olha, cara, você pode me ligar a hora que for, no momento, pode ser feriado, pode ser de madrugada, pode ser para que ele consiga evitar. Na maioria dos casos... Maria não, deixa eu só... Tem uma coisa importante. Às vezes nada disso resolve.
sozinho. E aí é importante ter um psiquiatra e meus supervisionandos vão falar, meu Deus, o Caio falou de remédio. Porque eu recomendo remédio para quase nenhum caso. Eu acho que a maioria das coisas a gente dá conta sem remédio. Mas a gente não está falando aqui de uma coisa que é a maioria das coisas. Quando eu, por exemplo, tenho uma drogadição e eu vou lá e uso uma droga, eu me faço mal, mas eu não cometo um crime contra ninguém. No caso da pedofilia, se eu caio, se eu erro, eu posso estragar a vida para sempre de uma criança. Então, quando o desejo fica muito intenso, a gente precisa pensar em intervenção medicamentosa. E aí, assim, psicólogo, não manda o seu paciente no psiquiatra, tá? Sozinho. Você liga pro psiquiatra, encontra com o psiquiatra, conversa com o psiquiatra, explica, vê se é um psiquiatra que entende de parafilias, que entende do assunto, porque se você manda ele no psiquiatra, o psiquiatra fala um monte, xinga ele, fala que não vai atender, não sei o quê, você arranja um problema. Então, assim, o psicólogo precisa ser parceiro para construir rede de apoio, rede de cuidado e construir intervenções, inclusive ajudar ele a encontrar um psiquiatra que o ajude a se medicar para que o desejo fique rebaixado, para que ele não cometa o crime. Ai, gente, será que conseguimos, sim, que as pessoas não ficarem achando que a gente está defendendo bandido? Gente, não estamos defendendo bandido, pelo amor de Deus. A gente quer cuidar da criança. Ao cuidar da criança, como a gente cuida da criança evitando abuso? Como evita abuso? Ajudando a pessoa que tem o desejo a não cometer o crime. Fizeram uma pergunta aqui, se um pedófilo confessar o crime, qual a posição? Gente, é super, super, super complexo, tá? Eu não vou falar disso na live, porque se eu tivesse certeza que eu estivesse falando só para psicólogos, eu diria o que a gente faz, como funciona o CRP, porque eu já acompanhei casos assim, já liguei para o CRP, eu sei como funciona. Mas eu não vou falar isso na live porque a gente não está falando entre psicólogos, ok? Sim. Então, eu vou deixar a seguinte questão aqui. É super importante que se você tiver um caso desse, você não faça sozinho. Tenha parceiros, tenha um supervisor, tenha um colega que te acompanhe no processo. Às vezes você não vai conseguir atender sozinho. Você atende o marido, uma colega atende a esposa e juntos vocês trabalham juntos. Assim, é super importante que vocês tenham parceiros. A gente não tem como chama, protocolos claros e simples sobre isso. Não é perigoso normalizar o comportamento, porque muitos psicólogos que não têm preparo para lidar. Muitos psicólogos não têm preparo para lidar. A gente não está de jeito nenhum dizendo que é normal. Né? Até porque eu chamei várias vezes, eu classifiquei como parafilia. O que é uma parafilia? Distúrbio psíquico. Que caracterizado pelo quê? Por preferência ou obsessão por algo que fuja à normalidade do desejo. Então, sadomasoquismo é parafilia, mas não é crime. Necrofilia é parafilia e é crime. Ah, mas sentir desejo é crime? Não, gente, o desejo nunca vai ser crime. O ato sempre vai ser crime. Acho que essa é a maior diferença. Nossa, gente do céu, como eu falei. É isso, gente. Na verdade, a gente tem que pensar como a gente está abordando sobre isso, como que a gente está trabalhando em cima disso, o quanto a gente está colocando esse tema como não vamos falar, vamos deixar passar. Como no meu caso, depois que eu tive essa experiência com o Caio, eu mudei totalmente a minha forma de pensar, porque eu sei que realmente a ajuda de um é a ajuda de outro. Você ajudando a pessoa que tem esse desejo, você está automaticamente ajudando umas possíveis vítimas daquilo. Uma coisa importante. A gente precisa abrir a cabeça, a gente precisa abrir a mente. Ninguém está defendendo bandido e ninguém está achando que é totalmente normal. A gente só está falando como as coisas acontecem. A gente não pode fechar os olhos para isso. O mundo está aí falando pra gente que esses comportamentos acontecem. Tem uma coisa importante que eu preciso falar. A gente teve uma live de 50 minutos para falar de um tema muito complexo. Eu corri muito. Eu posso ter cometido algum erro na minha fala, né? Ter cometido alguma... E se isso acontecer, gente, não fiquem ofendidos achando que eu sou defensor de bandido ou coisas assim.
porque não somos, mas coloca aí, depois escreve, puxa, Caio, tem esse artigo dizendo isso, tem esse estudo apontando aquilo, porque como o tema é super tabu, a gente tem pouquíssima produção e a gente pode aprender junto, né? Por exemplo, a hora que eu falei do vitíligo, o Cabá falou, Caio, explica isso bem, eu jamais vou comparar um crime com uma doença, não, né? E outras coisas, eu não sei o que mais que eu falei aqui, que pode, às vezes, ofender alguém. Não é para ser ofensiva. A ideia é que a gente teve que correr, mas a gente tem, eu vou falar por mim, mas acho que a Bárbara concorda. A gente tem super abertura de aprender o que a gente não sabe, de ver uma perspectiva nova, né? Então, fica super à vontade de pensar esse tema junto. O que eu peço? Cuidado para não agir com preconceito, para não se fechar e para não fazer acusações. Se alguém vir no histórico depois